aleluia, 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 aleluia. A paz de Cristo reine em vossos corações, ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós encontramos neste Evangelho, Jesus que envia os 72 discípulos. É o segundo envio, já enviou os 12, agora os 72. E nós entendemos hoje que Ele envia a cada um de nós. A cada um de nós.
Mas, queridos irmãos, nós precisamos nos despertar para isso. Despertar para este envio que hoje o Senhor nos faz. Para isso, nós precisamos descobrir e despertar em nós a alma deste salmista, que dizia: aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Nós precisávamos ter esta ânsia, este desejo contínuo de sair pelo mundo aclamando o Senhor, louvando o Senhor, bendizendo o Senhor. Mas muitas vezes nós parece que não experimentamos de verdade. Talvez alguns venham à igreja como aquele que vai fazer uma revisão do carro, ajusta alguma coisa e depois vai embora para viver a sua vida. Nós não estamos aqui para reparar somente as coisas que acontecem dentro de nós. Nós estamos aqui para muito mais. Para testemunhar uns aos outros as maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos nos despertar. O Senhor, Ele está nos enviando, e nós não podemos ficar parados no mesmo lugar. Vocês entendem? Porque nós acabamos caindo num comodismo, e vamos vivendo tudo sempre igual. A nossa fé precisa provocar no mundo algo de novo. Nestes dias nós estamos tendo a Expo Católica em São Paulo. Quantas expressões do amor de Deus, na educação, na cultura, na arte, são tantas coisas. Por quê? Porque o mundo, ele vai caminhando e ele nos provoca, porque se nós somos verdadeiros cristãos, o mundo, ele nos provoca. Não é que o mundo vem só para nos oprimir, mas o mundo provoca em nós, porque nos faz sofrer diante de tantas realidades. Ele provoca em nós algo novo, que não sai de nós, mas que sai do próprio Cristo, porque Cristo continua falando e agindo no mundo de hoje, a partir de cada um de nós. E nós precisamos perceber isso. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais responder aos apelos do Senhor. E o Senhor tem pressa. Olhando para o Evangelho de hoje, a primeira característica do Senhor é enviar de 2 em 2. Nós não podemos caminhar sozinhos. Muitas vezes nós queremos caminhar sozinhos, meus irmãos, e nós caímos numa individualidade, num jeito nosso de viver, de um jeito nosso de falar de Deus. Mas nós precisamos falar de Deus a partir de Deus mesmo, e não do nosso jeito, das coisas que nós pensamos. E é por isso que o Senhor, quando envia, Ele fala: deixa tudo, deixa as sacolas. E para as mulheres é difícil, né? A mulherada sofre para deixar as sacolas, porque elas carregam muitas bolsas, muitas sacolas, né? Nós precisamos deixar todas estas coisas. E não é só o desprendimento, mas é essa rapidez. Quando nós queremos sair rápido de casa, nós precisamos deixar as coisas já fáceis, porque senão nós nos confundimos, nós nos atropelamos, nós ficamos agitados, porque falta isso, porque falta aquilo. Quanto mais coisas nós temos, mais preocupação nós trazemos para dentro de nós, e acabamos que perdemos aquilo que é essencial. E por isso o Senhor, Ele vai dizer para os discípulos: vão, mas não parem pelo caminho, não cumprimentem ninguém. Não é que eu não devo falar com outro, não é isso. Tem uma realidade cultural diferente, aonde o cumprimentar ou estar com outro levava e custava tempo. Mas, sobretudo para nós, isso quer dizer que nós não podemos nos distrair com as coisas. Vocês entendem? Nós nos distraímos. Pegamos as coisas do mundo, pegamos muitas vezes até os defeitos, as dificuldades dos outros, e não pegamos a palavra. Quem de nós, né, quando vai no cabeleireiro, vai lá e diz, né? Não vou dizer que são só as mulheres, porque os homens hoje vão no cabeleireiro, talvez até mais, está mudando a coisa, né? Mas quem é que vai no cabeleireiro e diz lá: olha, aclamai o Senhor Deus a terra inteira? Era o salmo desse final de semana, da liturgia de domingo. Não,
nós falamos da vida alheia. Até aqui na igreja, ao invés de nós sairmos daqui nutridos e fortalecidos com a palavra e com Jesus e Eucaristia, da porta da igreja para fora, nós já estamos falando de como o outro estava se vestindo. E é uma vergonha para nós isso, porque nós não testemunhamos aquilo que o Senhor está com ânsia dando para nós. Povo de Tietê, acorda, acorda. E eu digo povo de Tietê, porque são vocês que tenho diante de mim. Mas o Senhor, Ele diz para todas as nações, porque quando envia os seus discípulos, Ele envia 72, mas esses 70 representavam todas as nações, de algum modo, para dizer que deve chegar a todos, a todas as pessoas. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos querer colher aquilo que é a graça de Deus agindo em nós, e não as nossas ideias. Nós ficamos brigando por ideias, nós brigamos por ponto de vista, nós queremos fazer a coisa como nós achamos. Meu Deus! E esquecemos dele. Nós não seguimos o que nos diz a palavra. Não é como vai dizer a música, né? Nós vivemos como os nossos pais, mas nós não vivemos como os nossos pais, trazendo deles as virtudes de santificação. Nós acabamos trazendo para nós somente os defeitos. Nós ficamos comprando briga uns dos outros e com os outros, ao invés de nós sermos testemunhos de Cristo, que une, que constrói, que edifica. O Senhor envia cada um de nós, para que nós possamos levar ao mundo a sua luz, e não as nossas ideias. Não as nossas ideias. Ainda em nome de Jesus Cristo, tem muita gente falando mal. Em nome de Jesus Cristo, muita gente agredindo os outros. Uma percepção de vida que não é a verdadeira face do Cristo. Ainda é cheio de ideologias. Olhem para o nosso mundo. Quantas ideologias, quantas guerras, quantas dificuldades, quanta violência. Todos nós, o que mais queremos é a paz. E por que nós não encontramos a paz? Porque nós vamos buscar fora, em lugares vazios. Nós temos soluções, mas não é assim que as coisas caminham. E nós sabemos, mas depois na hora de pôr em prática nós temos muita dificuldade. Quando nós olhamos um time jogando no campo, não é todo mundo, a torcida inteira grita, vai para lá, faz o gol, todo mundo dá o seu pitaco, nós dizemos assim, toda a torcida, mas aqueles que estão jogando, eles devem escutar o seu técnico, e não a torcida, porque se eles forem escutar a torcida, eles vão enlouquecer, eles não vão conseguir jogar e colocar os talentos que têm, para que a sua equipe vença. Meus irmãos, nós às vezes fazemos assim. Nós somos os jogadores de Cristo. Às vezes, nos perdemos no campo, porque ficamos ouvindo toda a torcida, ao invés de ouvir aquele que tem a voz de comando. Porque quando Jesus ele envia, é Ele que envia. Ninguém é enviado por si mesmo. Ninguém. Não existe ninguém enviado por si mesmo. Não sejamos tolos. Ninguém pode chegar na sua casa dizendo, olha, eu trouxe isso para rezar com você, eu vou fazer aquilo, se não é enviado por ninguém. Nós somos a igreja de Cristo, e na igreja de Cristo tudo funciona assim. Existe alguém que envia, eu sou só um enviado. Cada um de nós é só enviado. E quem é que envia? É o Pai. O Pai que envia o seu Filho para trazer a salvação para todos nós. É o seu Filho que nos une ao Cristo. E é por isso que a alegria não deve vir das coisas. Embora nós temos, tantas coisas nos fazem, alegram o nosso coração. Vai ter o retiro dos jovens. Ah, que bonito, isso alegra o nosso coração. Existem as iniciativas das escolas católicas. Agora vai vir uma escola católica aqui para Tietê. Isso alegra o nosso coração. Só que não são estas alegrias suficientes para nos deixar de pé. Não é a alegria da missão, simplesmente. Mas vai dizer o Senhor, é a alegria de saber que os nossos nomes estão escritos em suas mãos.
é saber que os nossos nomes estão no céu, é saber que nós estamos nele, seja na alegria ou na tristeza, seja em qualquer situação, nós estamos junto com ele. Agora, estar com ele significa estar em comunhão. Em comunhão. Comunhão com a igreja. Comunhão entre nós. Quando começam as divisões, meus irmãos, aí entrou outro. E este é Satanás. Esse é o Satanás, que é aquele que divide. É aquele que divide para quê? Para destruir. Divide para destruir. E esta unidade, ou esta comunhão que eu estou falando, não é a comunhão de boa vontade. Ai, gente, vamos fazer as pazes agora entre nós? Ai, não vou brigar mais com você não. Vamos fazer as pazes. Então vamos fazer assim, ó, um casadinho. Você faz isso, eu faço isso daqui e estamos de boa. Não, isso não é paz não. Você não entendeu nada. Para ter comunhão é necessário abrir-se. É necessário despojar-se, é necessário perder tudo. Eu perco tudo para ganhar Deus. Tem muita gente lutando para ter muitas coisas, em nome de muitas coisas, mas não em nome de Deus. Porque quando nós estamos em nome de Deus, não me interessa aquilo que fizeram aqui ou ali. O que me interessa são os frutos que nascem da sua presença. E quando nós fazemos as coisas de Deus, pode ter certeza que é Ele mesmo quem sustenta. Porque se for eu que precisar brigar para que vocês entendam aquilo que eu estou falando do Evangelho de Cristo, nós vamos todos perder tempo. Mas se nós nos abrimos para escutar dele mesmo, fazer com que a palavra caia no nosso coração e modifique o nosso coração, aí sim nós vamos ter esta verdadeira paz que o Senhor nos dá. A verdadeira paz que faz o que primeiro? Me cura. Porque, meus irmãos, a paz nos cura. Porque a paz nos coloca no nosso devido lugar. Quantas coisas tiram a sua paz? A maior parte delas não está fora. A maior parte delas está dentro de você, no seu coração, na sua cabeça. É ali que você, por primeiro, perde a sua paz. E é por isso que quando você fala, vamos construir alguma coisa, você não consegue construir nada. Porque se a paz de Deus, ela não imprimir em mim esta mudança, tudo aquilo que eu faço depois não serve muito. E falando para as famílias, porque essa é a missa das crianças, nós falamos sempre alguma coisa de educação. Nós queremos tanto educar os nossos filhos, e nós pensamos em tudo para eles. Mas muitas vezes nós também pensamos de fora. Pensamos no material, pensamos em garantir tantas coisas e acabamos que faltamos com a nossa presença e o nosso amor. O material é importante, mas o material ele vem depois. Primeiro o amor, e por amor eu vou alcançar todas as coisas. Agora, se eu tento alcançar todas as coisas para depois amar, meus irmãos, é por isso que nós estamos numa sociedade onde nós estamos tão carentes de nós, todos tão carentes, todo mundo tão frágil, tão pobre. Por quê? Porque não se sente amado. E aqui não estou para culpar ninguém, mas eu estou dizendo que existe uma solução. Essa solução é o Cristo. Essa solução é o Cristo. Sentir o seu amor nos traz paz. Sentir o seu amor faz com que eu aceite aquilo que eu sou. Aceitando aquilo que eu sou, eu descubro que mesmo na miséria da minha humanidade, o Senhor faz florescer 1001 coisas, porque Ele gosta mesmo disso. O nosso Deus é um Deus que sabe multiplicar aonde não tem, que Ele sabe, fazer florescer no deserto, que Ele sabe tirar daquilo que nada serve, algo tão belo, tão nobre e tão novo. Agora, para isso nós precisamos nos abrir, que hoje nós possamos acolher este envio de Deus. E meu irmão e minha irmã, não queira ganhar no campo alheio, ou não queira ganhar, eu digo muitas vezes, porque tem casais que querem resolver a situação,
mas você tem que estar no campo para ganhar o jogo. Você tem que estar no campo. Tem gente que quer resolver a situação e vai só rezar. Muito importante rezar. Mas quando você entra lá no campo, que é a sua casa, você tem que fazer a diferença. Porque não adianta ficar o dia todo rezando e depois quando você chega lá, você só solta para os seus o veneno. Não serve. A oração precisa trazer em mim uma transformação. E aí eu entro no campo, não é? Porque o que a oração faz para nós? É o treino. É o treino. Então eu rezo, mas eu não rezo só para mim, para que eu fique bem com a minha consciência. Eu rezo, e esta oração, ela precisa me melhorar de algum modo, para que quando eu vou no encontro das pessoas, eu possa dar é Cristo e não eu. Agora tem gente que reza, depois deixa a oração e entra na casa com a mesma cara de sempre. E aí fica difícil. Então vamos pedir a Deus esta graça de uma transformação. E se tiver que falar alguma coisa, vamos falar, mas vamos falar daquilo que o Senhor está realizando em nós, e não uns dos outros. Cadê as lives dessa cidade que o povo de Tietê está fazendo para falar do amor de Deus? Que estão mostrando as belezas. Onde é que elas estão? Perceba que o bem parece que não tem tanto ibope, né? Mas por que o bem não tem tanto ibope? Porque nós gostamos de nos nutrir com a miséria. E porque nos nutrimos de tanta miséria, somos miseráveis. Miseráveis, pobres, vazios. Agora, quando nós nos nutrimos de Deus, das suas iniciativas por meio de tantos modos, a nossa vida começa a ganhar um valor diferente. E aí eu descubro quem eu sou. E como é bom quando a gente sabe e tem a certeza de que aconteça o que acontecer, os nossos nomes estão gravados no céu. Isso nos dá uma paz constante e uma alegria de viver, seja qual for a situação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.